Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Biologia Celular, ou Fundamentos da Biologia Celular, que nós estamos adotando aqui como princípio base o livro do Alberts, Fundamentos da Biologia Celular. É um livro robusto, resumido, é o resumo do Dessel que eu já falei na aula passada, mas a gente vai por partes aqui dos capítulos, vamos dissecar esse livro aqui, tá bom? E continuando, né, o capítulo 1 da aula passada, né, a gente estava discutindo sobre a origem das células, como que elas são, as principais características de uma célula, né? Na aula de hoje a gente vai discutir um pouquinho como é que a gente descobriu as células como base da vida, né? Como é que a gente descobriu essas células do jeito que elas são, né? E vamos também discutir, né, alguns aspectos relevantes à célula como uma estrutura viva e o que não é vivo também, né? Isso é muito importante para a gente também entender o que pode parasitar uma célula, né? Então eu queria começar com uma ideia bem simples, mas poderosa, né? Uma célula é um pedaço de matéria que pode ser considerado vivo, tá? Ela pode duplicar, ela pode se reproduzir, ela pode respirar. Pensa que é um pedacinho de matéria que tem vida. O que for menos que uma célula, tá? O que não é uma célula? É o que for menos que uma célula. A gente não pode chamar de que tem vida no sentido biológico. O que é menos que uma célula? E quando eu falo célula, imagina até uma bactéria, imagina até um fungo, sozinho, isolado. O que é menos do que isso? Lembra que na aula passada a gente discutiu que uma célula ela é um invólucro por uma membrana de lipídios que tem no interior uma série de estruturas bioquímicas como DNA, proteínas, outras estruturas como organelas. A gente vai discutir muitas delas, a famosa mitocôndria, você sabe disso. Mas o que poderia ser menor do que uma célula? Poderia ser uma vesícula com partes do que tem numa célula. Não com todo esse conteúdo, mas partes. Certo? O que pode ser? Um vírus. Um vírus nada mais é do que um invólucro, que é uma cápsula que tem um pedaço de uma coisa que tem na célula. Por exemplo, um DNA ou um RNA. Né? DNA e RNA são fragmentos do núcleo de uma célula, fragmentos moleculares do núcleo de uma célula que carregam informação para a célula viver. Isso pode estar de uma forma isolada dentro de uma cápsula. Mas como você não tem outras maquinarias, outras organelas, outras coisas ali, essa cápsula é inerte. Ela não tem trânsito de energia ali dentro. Ela não tem metabolismo. Ela não tem reação química acontecendo. Ela é só uma carteira que segura moeda e dinheiro ali, mas não tem transação, tá? É como se fosse um invólucro guardando pedaços de coisas que fazem parte de uma célula. Quando essas coisas estão alinhadas de uma forma bioquimicamente estruturada, ela vai gerar vida, troca de energia, reações químicas. Isso que caracteriza a vida de uma célula. Toda célula tem essa capacidade de formar essas reações químicas, que no final das contas vai dar uma função para a célula, e uma função bem característica da célula é reprodução. Tá? Ela duplica, ela vai formar clones, ela vai crescer, ela vai replicar o DNA dela para a célula filha e ela se divide. Então ela tem passado, presente e futuro, tá? Mas fragmentos de componentes celulares não tem. E não é só vírus não, tá? Vírus é o que todo mundo costuma pensar, né? Mas existe uma outra partícula, por exemplo, uma célula, ela secreta substâncias para o meio externo. E como que ela secreta? A membrana da célula, ela forma uma projeção para fora, assim, forma tipo um comecinho de uma vesícula, e no interior, né, dessa vesícula, ela vai carregar proteínas, vai carregar estruturas celulares que vão ser jogadas para fora. Essas vesículas, literalmente, elas estão nadando no nosso corpo. Elas são chamadas de microvesículas. A gente tem diferentes tipos de vesículas. Existe uma vesícula chamada endosoma. Existe uma vesícula chamada macrovesícula. Existe uma vesícula chamada corpo apoptótico, ou bleb. Literalmente, quando uma célula morre, ela morre, então não tem vida. Ela libera fragmentos dela.
fragmentos de membrana que contêm pedaços de DNA. A gente chama isso de bleb, né? E eles ficam nadando no corpo até ser eliminado. Então, existem fragmentos ou estruturas menores do que uma célula, ou seja, o fragmento dela, que vão carregar partes dela que não têm vida. E o vírus nada mais é que uma forma encapsulada de fragmentos de célula que não tem vida, não tem reação metabólica, não tem troca de energia, não tem nada acontecendo ali. O vírus, ele não tem vida, mas ele tem esse estigma de que ele é uma entidade perigosa, que causa doença, porque ele parece que tem vida e vai causar doença. Não, ele carrega aquela informação do DNA e aquela informação do DNA que esse invólucro carrega, na verdade, distorce a forma como as nossas células normais se comportam. Né? As nossas células normais que ficam confusas ao ver esse DNA. Não, o vírus não é uma entidade viva que vai causar uma doença, não. É a nossa célula que causa a doença. Porque ela fica confusa, troca a informação do DNA dela e ela começa a replicar um monte de coisa que não tem que replicar. Ela começa a trabalhar de uma forma doentia. Tá? Então o vírus não é que ele é uma entidade viva que causa doença, não. Ele é um pedaço de uma proteína com uma informação genética que vai infectar uma célula normal, infecta porque ele cai ali, não é que ele está procurando, ele é vivo, ele procura infectar. Não, ele tá voando, caiu, encostou, liberou ali, entendeu? Acidentalmente. A nossa célula pega aquele DNA, se confunde, começa a ler aquele DNA cheio de informação errada e começa a se comportar de uma forma doentia. É isso que é um vírus infectando uma célula, mas não porque o vírus é vivo. O vírus não tem vida, tá bom? Então, esse é o primeiro contexto que eu quero discutir com vocês. Célula é a menor unidade viva, mas ela precisa ter todas as estruturas moleculares, organelas, o meio aquoso, citoesqueleto. Célula tem esqueleto, pessoal. Célula tem esqueleto. Tá? Você imagina, você tem os ossos. Célula também tem que ter ossos. Ela tem esqueleto para ela ser rígida, para ela poder andar sobre os tecidos, para ela poder migrar, invadir parede. Ela atravessa a parede, você não atravessa. Célula consegue atravessar a parede, pessoal. Imagina se ela não conseguisse. A gente não teria inflamação. Né? Células do sistema imunológico que estão no sobrenadante do sangue, estão lá voando no sangue, elas vão atravessar a parede endotelial, saindo das veias e das artérias para entrar no nosso tecido. Elas atravessam. Coisa linda. Então, isso é muito importante saber. A menor estrutura viva é a célula. Tudo que é inferior a isso não tem vida. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre a reprodução celular, que é uma característica da vida. Né? Porque a vida só existe porque ela vem se reproduzindo. Imagina se não existisse a capacidade de reprodução. A vida só existiria lá no começo e a gente não teria vida hoje. Então, tudo que existe hoje veio de um processo interminável de reprodução. Tá? É a matéria se transformando, reproduzindo constantemente. Tá? Toda célula ela tem a capacidade de se reproduzir. Ela se duplica. E quando ela duplica o que a gente vai discutir mais para frente, o que é DNA, RNA. Não se preocupa com isso ainda. Tá? Imagina que para você duplicar um ser humano perfeito, com inteligência, você tem que duplicar o cérebro dele. Não basta duplicar as mãos, as pernas, o pulmão para respirar, não basta duplicar os olhos para enxergar. Não, o ser humano, para ele realmente viver uma vida e poder pensar, poder se relacionar, ter um sentido de vida, precisa duplicar o cérebro. Tá? A célula é a mesma coisa. Não adianta apenas duplicar o refeitório da célula, que é a mitocôndria. Não adianta apenas duplicar o banheiro, né? Que vai ser lá, os lisossomas estão quebrando lá as estruturas para poder eliminar catabólicos da célula. Não adianta apenas duplicar, não sei, a fábrica, o intestino que transforma comida em metabolismo, e transforma comida em proteína, como o retículo endoplasmático. A gente vai discutir sobre isso. Não se preocupa. Precisa duplicar o cérebro. E o cérebro da célula é o DNA. Não tem conversa. O DNA guarda o registro de informações, bilhões de informações que vocês nem imaginam, tá? Vocês nem imaginam. Só o projeto Genoma, lá da década de 90, dos anos 2000, né, quando foi concluído, ele conseguiu pela primeira vez mapear todos os
bilhões de genes que nós temos. Mas isso, mapear, significa dar nomes para isso. E é um código fabuloso. Tá? São 4 letrinhas que variam de posição para criar essas receitas que guardam a informação de como a vida tem que se comportar no meio ambiente. É difícil imaginar que isso aí veio de uma forma aleatória, né? Mas os cientistas estão tentando descobrir a origem disso da vida e geram muitas hipóteses, mas a questão é, nós temos um código que foi decifrado recentemente. Quando eu falo recentemente, menos de 50 anos, né? O projeto Genoma, liderado pelo renomado cientista Francis Collins, que foi o presidente do NIH, né, por 12 anos recentemente também, liderou o projeto Genoma, né? Tem um livro que ele eu recomendo vocês lerem, é muito interessante na perspectiva da vida e de onde veio a vida, né? Ele escreveu o livro A Linguagem de Deus, né? Muito interessante, ele discute sobre o código genético, o código de DNA, né? Mas a gente falando do DNA como cérebro, né? As células se duplicam, o DNA ele se duplica, ele se divide em 2 partes. Aí ele passa esse material genético para suas células filhas. E aí vem algo interessante, pessoal. Essas cópias de DNA que você está passando para o filho nunca são as mesmas. Do contrário, nós sempre seríamos iguais. Tudo seria igual, tudo seria igual. Não existiria planta, não existiria coelho, não existiria inseto, não existiria ser humano, a gente não existiria diferença nenhuma entre nós. Seríamos todos iguais. Essas cópias, elas não são perfeitas, elas precisam ter variabilidade, tá? Então, quando a gente fala de reprodução de um organismo, as células que vão se duplicar naquele momento, elas vão recombinar para dar variabilidade de vida. Mas as células estão duplicando também no nosso próprio corpo. Porque as nossas células do corpo não são eternas. A gente precisa renovar essas células. As células ficam doentes, ficam contaminadas, elas morrem. Você precisa renovar a célula. Imagina você faz um corte na mão, né? Você vai fechar aquele tecido e formar uma pele nova. Se você não renova, se você não produz célula ali, você vai ficar sempre com o corte, né? Então, nós mesmos precisamos reproduzir nossas células. E no nosso caso, se o nosso DNA começa a diferenciar, a gente muda, né, até a nossa cara. Nós temos a habilidade de reproduzir nossas células e reproduzir o DNA que vai dar características das células de uma forma que sempre será um DNA igual. Mas tem um porém aqui. Nem todas as cópias de DNA, quando a gente faz novas células no nosso corpo, nem todas as cópias vão sair perfeitas, tá? O mecanismo de replicação do cérebro, da célula, ele é muito complexo e existem problemas, deficiências nesse processo, que chamam-se mutações. Vocês já ouviram falar? As famosas mutações. Nada mais são do que erros durante a duplicação. Você está copiando uma palavra, né? Você vai falar a palavra amor, né? Você vai copiar a palavra amor, aí você troca o M pelo V, avor, né? Você trocou uma letra ali. Já não dá o mesmo sentido. Amor, avor, não é o mesmo sentido, né? É a mesma coisa que acontece com o DNA. Quando você está duplicando, né? O DNA vai ter algumas palavras, algumas letrinhas que vão sair erradas. Mas avor não é nada terrível, né? Pelo menos não é um palavrão, né? Você consegue falar avor, amor, dá na mesma. Quer dizer, não tem o mesmo significado, mas também não é uma palavra terrível, né? Mas existem casos no DNA que existem trocas do gene que pode causar uma deficiência. Existem trocas nas letras desse cérebro que vão causar uma deficiência letal na célula. E o DNA, o mecanismo de duplicação do DNA, consegue identificar imediatamente esses erros quando eles são severos. E esses mecanismos levam a célula à morte. Tá? Por que é importante fazer isso, pessoal? Porque você não quer deixar um erro no DNA. Você não quer deixar um erro severo no DNA. Se você identificar que o DNA teve uma modificação lá nas letras dele, por que pode ser um problema isso? Você precisa eliminar esse problema. E se existem mecanismos de check-up, a gente chama de checkpoint, de ciclo celular, que consegue detectar esses defeitos na hora que o DNA sai errado e já falar, para aí, ó,
essa célula aqui condenada. Não tem como recuperar isso aqui. Às vezes eles tentam corrigir. Tem mecanismo que tenta corrigir os errinhos lá na duplicação. A gente vai ver isso em biologia molecular, né? Mas às vezes não tem como e essa célula é destinada à morte. Por que que a célula é destinada à morte, pessoal? Porque se a célula fica viva com aquele erro, né? Aquele DNA errado pode gerar uma palavra completamente diferente e vai dar um comportamento letal para essa célula. Não que a célula vai morrer, mas a célula pode matar ou ela pode induzir uma certa doença. A gente chama de potencial patogênico. Um deles é o câncer. Mas a célula... Existe um dogma central da biologia celular, da biologia molecular, digamos, da biologia molecular, que eu vou abordar rapidamente aqui, né? Mas a gente vai ver isso em mais detalhes no curso de biologia molecular, que é o DNA, ele forma o RNA e o RNA forma a proteína. No final das contas, o objetivo de uma célula vivendo, né, é formar substâncias. Essas substâncias são proteínas, que são úteis para um monte de coisa. Uma célula como uma substância viva, ela está produzindo material ali dentro, é uma fábrica. Você precisa de roupa, você precisa de comida, você precisa pôr relógio, você precisa pôr sapato, precisa andar. Ah, tá frio, você precisa pôr agasalho, você precisa ir para fora. A célula, para a célula viver, ela precisa produzir essas coisas ela mesma, ela não vai no mercado comprar, ela produz, entendeu? Então imagina se na vida da célula ela produz um casaco furado, ou um casaco que o zíper não fecha. Né? Ela sai na rua, não consegue fechar, fica com frio, vai passar frio. Né? Ou ela produz uma comida que está envenenada. Né? Ela vai acabar intoxicando a própria célula. Todas essas informações de produção de substâncias, essas substâncias, todas elas são proteínas. A proteína é a jaqueta, a proteína é a comida, a proteína é o sapato. Tudo que a célula produz é proteína. Então, se sai deficiente isso, a célula não vai viver direito. Tá? Então, o dogma central da biologia molecular é o DNA é a cabeça que tem a fórmula para poder formar as substâncias que a célula precisa para viver, as proteínas. O DNA é uma fórmula que tem uma palavra lá, tá escrito numa língua que a gente não entende. A célula em si não entende, é só o cérebro, só o núcleo da célula entende-se, é o DNA. Para a célula poder entender, você precisa traduzir esse texto na linguagem que a célula entende. Qual é a linguagem que a célula entende? RNA. Então, do DNA, olha aqui, ó, do DNA, aqui no esqueminha, do DNA vai fazer uma transcrição, você transcreve o texto para uma outra língua. Na verdade, não é traduzir, tá? A tradução vem depois. Primeiro, você tem que transcrever para uma outra língua, né? Depois você transcreveu, nessa língua aqui, a gente consegue traduzir essa língua. Vamos lá. O que é a transcrição? E a gente vai ver isso com mais detalhes depois. Mas imagina que o DNA, pessoal, está escrito com caracteres japoneses. Tá? Você não dá para entender aquele caractere. Porque você não sabe nem o que é A, B, C, D. Você não sabe. Bom, quem fala japonês consegue. Ou quem fala chinês. Né? Mas não é o alfabeto romano. Né? Com o abecedário que a gente conhece. Né? Então imagina que está tudo escrito com aqueles caracteres asiáticos, aquele caractere coreano, chinês, japonês, tá tudo uma língua diferente, é uma forma de escrita que não dá pra gente entender. A célula entende abecedário, A, B, C, D, E, F, G. O que você precisa fazer? Você precisa transcrever aquela linguagem, né, pro abecedário que você conhece, né? Aí você fazendo isso, você consegue ler. Aí você vai traduzir aquilo para o objetivo final da célula, que é o que ela quer produzir, a proteína. Então, primeiro você transcreve a escrita para um alfabeto que você entende. Depois você traduz esse alfabeto para a proteína. Então, DNA transcreve para RNA e RNA traduz para a proteína. Tá? É assim que funciona a coisa. E o DNA continua ali, quietinho dentro da célula, preservado, ninguém entende ele. Na hora que precisar expressar uma proteína, parte dele é transcrito e vai ser traduzido para formar a proteína, o sapato da célula, para formar a luva que ela vai usar, para formar o pente que ela vai pentear o cabelo, ou para formar o almoço dela, tá bom? São exemplos bem bobinhos, mas
Mas é para vocês entenderem o que a célula faz. Ela precisa das proteínas, ela vive de proteína. Então, nesse processo de duplicação do DNA, às vezes vai ter mutação, uns defeitinhos, vai ter alteração no DNA. Essas mudanças elas podem ser ruins, né? Pode gerar uma proteína deficiente, né? Ou podem ser boas. Tem mutação que é até boa, né? Mas é mais raro. Ou pode até ser indiferente, né? Tem um errinho lá, mas indiferente, não causa nenhum problema. Se for ruim, normalmente a célula vai ter um mecanismo de eliminar essa célula. Ela não sobrevive, ela vai ter um mecanismo de eliminação, tá? Porque você não quer ter essa célula fazendo constantemente uma proteína ou um sapato furado ou uma proteína que não funciona e depois duplicar uma célula assim, só vai manter essa deficiência no teu corpo. Então, você quer eliminar isso já, corta o problema da raiz. A célula não vai sobreviver. Se for mutações boas, ela pode até adquirir essa vantagem, não dispara o mecanismo de matar a célula vai continuar viva. E se for neutra também, tanto faz, tudo bem, a célula continua de boa, tá bom? Então isso faz parte do que a gente observa nas populações de células, nos corpos, quando a gente avalia diferentes organismos celulares ao longo do tempo, tá? Essas variações e combinações do DNA, dessa fórmula do DNA, da genética do DNA, especialmente em organismos que se reproduzem sexualmente, tá? Elas geram a diversidade, tá? Você já deve ter estudado mitose e meiose. Vocês lembram de mitose? O objetivo da mitose é formar células clones. E a meiose nada mais é do que você dividir o material genético em 4 partes para você depois recombinar isso com outro material genético. Isso causa recombinação. Então, indivíduos sexualmente reprodutíveis, eles vão compartilhar material genético, forma variabilidade. E essa variabilidade é muito importante para a gente sobreviver no nosso ambiente. É com base nessas observações que muitos cientistas eles tentam explicar como que as células modernas, né, compartilham tantas características entre si, né? Mas é importante lembrar que há diferentes formas de interpretar esses dados, tá? A ciência sempre busca entender padrões, mas a origem da vida em si é uma questão assim que a ciência ainda não tem como provar. Entra no âmbito da fé. Existem teorias, hipóteses. O que a gente sabe a gente olha para uma célula, a gente vê um universo incompreensível. A gente entende 10% disso. E não é coisa aleatória, é coisa organizada, feita para manter a vida. E ainda, imagina a complexidade disso tudo dependendo de uma reprodução sexuada. Ou seja, precisa ter reprodução sexuada. Isso parece ser muito inteligente para ser acaso, né? Mas isso é matéria para discutir num podcast, tá? Então, o DNA, ele é mais do que uma lista de apenas instruções, pessoal. Falei que é uma listinha de receita, né? Olha que interessante, o DNA, ele não é só uma lista de receitas para formar as peças que a célula precisa, ou receita do bolo. Ele também tem instruções de quando e onde essas peças vão ser feitas, tá? Quando? É um tempo, tá? Ele não apenas sabe o que ser feito, ele entende também, ele tem informação lá quando que vai ser feito. Entende? E onde? Às vezes a célula não está no lugar certo para fazer. Então o DNA tem a informação, sabe? Ok, hoje não é o dia de fazer isso. E aqui não é o lugar. Você consegue imaginar isso? Então não é só um livro de receita que dá toda a informação para a célula poder fazer tudo o que ela precisa para sobreviver. Não, ele também tem informação de quando e onde vai fazer ou vai produzir essas substâncias que a célula precisa para viver. Isso é fabuloso, existe informação disso, o DNA pensa dessa forma. Tá? Não imagina que o DNA não tem inteligência. Você tem inteligência que você é formado de DNA, já começa daí. Tá? Então, durante o desenvolvimento, né, do ser humano, por exemplo, né, a gente está ali, a gente sai de uma única célula, né, a gente chama de célula-ovo, o óvulo é fecundado, né, e ele vai formar depois centenas de diferentes tipos de células. E essas células, elas começam a expressar
substâncias de acordo com o movimento que elas vão adquirindo lá no espaço do embrião. Ó, chegamos aqui nessa parte que a gente chama de crista neural, né? Aqui está na hora de expressar tudo que é relacionado à célula do sistema nervoso. Na mesotélio, aqui é outra coisa que a gente vai expressar. Então vai chegando num determinado espaço e tempo, a célula vê, ok, aqui a gente vai formar essas características, essas substâncias, e aí vai desenvolver o sistema nervoso, por exemplo, que é completamente diferente das células intestinais. Isso tudo está armazenado, já guardado na fórmula que vem do DNA. O DNA tem essa fórmula. Antes de você ter o embrião e esse desenvolvimento todo, você só tinha a célula ovo, uma única célula fundindo espermatozoide com o óvulo e o DNA todo ali com todas essas informações. Isso que foi mapeado no projeto Genoma. Todas essas informações, pessoal. Tudo dentro dessa biblioteca de bilhões de textos, assim, é impressionante a quantidade de informação que tem lá e a gente não sabe ainda como isso se expressa. Poder mapear no projeto Genoma já foi assim um parto. Poder descobrir onde estão os genes. Agora, entender como eles funcionam é ciência para daqui a 100 anos. A gente está ainda engatinhando para descobrir como é que esses genes funcionam, como é que eles ativam a hora certa de fazer as coisas, em que lugar do corpo vai funcionar ou não. Tá? Então eu dei o exemplo do desenvolvimento para vocês saberem. Né? As células começam a duplicar, algumas vão para cá, para lá, aqui que elas vão ativar para formar o sistema nervoso, aqui que vai ativar para formar o coração, aqui que vai ativar para formar o que vai lá no tecido digestivo e assim etc. Tá bom? Então só para vocês terem a noção que o DNA não apenas faz, mas tem informação para quando e onde fazer. Então essas células, essas minúsculas células, elas são invisíveis a olho nu e só foi possível começar a observar essas células pela primeira vez lá no século XVII, pessoal, quando o ser humano, né, conseguiu ver as células pela primeira vez usando microscópios ópticos. Eles desenvolveram um microscópio óptico, recebe esse nome óptico porque ele funciona com base na luz visível, né? Essa luz branca que você consegue enxergar essa luz, né? E até hoje, do século XVII, mas até hoje, esses microscópios são muito úteis, pessoal. Eu uso no meu laboratório, né? Meus alunos, eles usam microscópios ópticos, né? Constantemente para observar células crescendo in vitro, né? Em garrafinhas, em placas de Petri, né? A gente consegue ver, a gente precisa diariamente tomar conta, a gente chama de... a gente é babá dessas células, a gente precisa ver como é que elas estão. Mas existem microscópios mais sofisticados para você olhar coisas mais específicas na célula que não dá para ver com esse nível de resolução que é com a luz visível. Você não consegue ver com essa luz. Essa luz não tem uma resolução muito boa, né, para a gente poder ver. Existem microscópios, por exemplo, microscópio de varredura, microscópio de fluorescência, né, que é para poder captar substâncias que emitem luz. Você marca partes das células com substâncias fluorescentes, aí você tem microscópio de fluorescência que consegue captar isso. São microscópios que, ao invés de utilizar a luz visível, eles usam laser. Né? É coisa maravilhosa, vou mostrar exemplos disso para vocês. Tá? Foi mais lá para o século XX mesmo que surgiram esses microscópios eletrônicos também. Eles usam feixes de elétrons, pessoal. Né? Isso é coisa de física, é maravilhoso. Em vez de você usar a luz, que a luz ela dissemina e ela se esparrama para tudo quanto é lugar, não, você quer visualizar com perfeição estruturas tão minúsculas, né? E precisa formar sombra ali, então usa feixes de elétrons, né? E começa a varrer a imagem lá com alta precisão, né? Então eles conseguem mostrar com muito detalhes, esses detalhes bem finos, né? Até moléculas, né? Dentro dessa molécula é conjunto de átomos que vão formar organelas, né? Você consegue visualizar essas moléculas de uma forma gigantesca, né? Agora um pouquinho de história, pessoal. Como é que as células foram descobertas, né? Foi lá no ano de 1665 um cientista, né, chamado Robert Hooke. Ele usou um microscópio óptico bem rudimentar, né? Ele estava observando pedaços de cortiça, né? Com alta resolução, precisava ter essas lentes, né, dos microscópios para poder observar a cortiça com maior detalhe. E o que ele viu ali? Ele viu várias estruturas, né, que estavam parecendo, na verdade, pequenos quartinhos minúsculos, quartos mesmo. Né? Imagina uma cela, né, uma célula de prisão, né, um quarto minúsculo escuro.
E ele deu o nome de célula, que célula do latim, né, cellula, né, com 2 L's, né, significa pequeno quarto escuro, né, o pequeno quarto, ou câmara escura. E esse nome aí ficou até hoje, pessoal, célula, né, quer dizer pequeno quarto. Então, na verdade, ele estava observando cortiça no microscópio e parecia pequenos quartinhos, ele deu o nome àquilo de célula. Aí depois desse, teve o holandês, né, o Anthony Leeuwenhoek, que ele conseguiu ver pela primeira vez essas células vivas se mexendo, né, revelando assim um mundo microscópico cheio de movimento em vida que nunca ninguém tinha imaginado ainda. Imagina, hoje em dia a gente vê essas coisas, né? Imagina que você nunca viu isso antes, você começa a ver pela primeira vez, né? Imagina, você está descobrindo como é que essas coisas são, o seu tecido, o seu corpo. Tá, mas microscópio, pessoal, nessa época, ele era coisa de rico. Né? Não é todo mundo que queria estudar biologia ter um microscópio desse. Né? Tá só no século XIX mesmo, lá 1800 bolinha, é que a biologia celular começou a ganhar mais corpo, tomar mais forma como ciência mesmo. As pessoas começaram a olhar mais, assim, teve mais acesso ao microscópio. Tem 2 nomes muito importantes da ciência, da biologia celular, que é o Matthias Schleiden e o Theodor Schwann, né? Que eles publicaram os primeiros artigos mostrando que todos os tecidos vivos, vegetais ou animais, são feitos de célula, tá? Então, século XIX, né? Esses 2 cientistas descobriram isso. Então, eles fizeram essas primeiras publicações e a gente sabe hoje, né, que todos os tecidos vegetais e animais são formados de células. E como que as células se formam, pessoal? Hoje a gente sabe que as células, elas se dividem, né, a partir de uma célula existente, né? Essa ideia, às vezes é chamada de teoria celular, ela ficou muito bem representada em umas imagens históricas que a gente tem aqui no livro. Vocês podem ver aqui a figura 1.4, né? É uma imagem histórica da biologia celular, em que você vê o desenho da divisão, né, de uma célula, né, ao longo aqui dos números 38, 39, 40, tá até marcado à mão aqui, né? Feita por Edward Strasburger, o cientista, né? Foi em 1880, século XIX, comparado o quê? Com uma foto moderna, né, da mesma coisa acontecendo. Agora aqui você pode ver a divisão dessa mesma célula utilizando aqui uma microscopia de contraste óptico, né? Só que bonitinho, né? Naquela época ele conseguia ver, ele desenhou aqui um modelinho e hoje em dia você consegue colocar um microscópio de contraste que tem esse alto relevo, você vê a mesma coisa, né? Uma tecnologia mais moderna e você bate uma foto, você não precisa nem desenhar. Mas olha só, pessoal, a gente começou falando de uma célula, do que considera como vida, o que tem dentro dela, o que não é vida, o que existe de DNA, como o DNA funciona, a duplicação, o dogma central. A gente viu que para poder estudar célula nós precisamos de microscópio, da onde veio esse termo célula, né? Como que a gente conseguiu estudar que a célula duplica, tá? A gente começou falando disso, mas olha onde isso levou hoje. E a gente vai discutir todos os fundamentos da biologia celular que levam ao conhecimento de que hoje você consegue olhar uma única célula na sua bochecha e dá para você já descobrir se você tem risco de desenvolver uma doença daqui a uns 30 anos. Dá para você clonar um animal, criar um embrião em laboratório, editar os genes com uma certa precisão, esse prêmio Nobel mais recente, chamado CRISPR, de editar o DNA de uma certa forma que você consegue reverter uma doença genética que não tinha cura. Antes mesmo da pessoa nascer. Essa terapia custa $2 milhões. Tudo isso porque alguém, séculos atrás, criou um microscópio e olhou uma célula vegetal duplicando. Olha tudo o que aconteceu depois. Não faz tanto tempo, pessoal. Século XIX. A gente está avançando. Então tudo isso está acontecendo, a gente está avançando, a gente está engatinhando, descobrindo os mistérios desses quartinhos escuros chamados células, né? Que foi aí onde tudo começou essa revolução. Eu acredito na cura do câncer, que é uma doença celular. Assim, tão pouco tempo a gente começou
de uma celulinha vegetal duplicando, olhando no microscópio, desenhando e colocando um numerinho ali. E hoje a gente tem tecnologia para editar o gene e curar uma doença genética. O câncer, se a gente continuar evoluindo na tecnologia e no entendimento, eu acredito numa cura total nos próximos 50 anos. A gente vai discutir isso quando a gente tiver um curso espetacular aqui sobre oncologia. Já estou adiantando para vocês, tá? Célula é minha paixão, é a nossa especialidade. Quero que você acompanhe o canal. Se você está curtindo essa aula, se você está curtindo o curso, tá? Deixa o seu like, ajuda o canal. Deixando o like é muito importante. Escreva as questões que vocês têm. Se inscreva no canal. Você ajuda o canal a crescer, tá? Eu não estou vindo aqui para pedir suporte financeiro. Apenas essas atitudes, se você realmente gosta desse conteúdo, vai ajudar bastante. Sinta-se à vontade. Sinta-se à vontade em compartilhar, se inscrever, manter um tráfego aqui perguntando, tirando as suas dúvidas. Eu tenho prazer em responder suas dúvidas, tá? Eu tento trazer de uma forma bem explicadinha, bem clara, direta para você entender. E na próxima aula a gente vai mergulhar mais a fundo, tá? Nos tipos de microscópios que existem, né? Os tipos de resolução de microscópio, e a gente vai abrir aqui as portas para a gente entender os tipos de célula. Ok, procarioto, né? Bactéria, né? E aí a gente vai entrar em célula animal, eucarioto. Vamos ver qual é a estrutura molecular, a organização de uma célula procariótica, tipos diferentes de bactérias que existem, e o que diferencia ela de uma célula normal, uma célula eucariótica, tá? Que é uma célula animal, por exemplo, uma célula vegetal, tá? Uma célula de fungo, tá? Vamos estudar a levedura aqui e as estruturas internas que cada uma delas possui, tá bom? Vai ser top. Então eu te espero lá. Não se esqueça de ativar o sininho para receber a notificação da próxima aula. E até a próxima aula. Forte abraço. Tchau, tchau.